Olá, sou a Etelvina Vaz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Estamos nesse mês de agosto e teremos agora, dia 11 de agosto, o dia do estudante. Então, hoje vamos ter um programa com a participação de estudantes de medicina. Vamos falar da medicina atual, da medicina do futuro, da medicina do amanhã. Então, aguardo vocês aqui, acompanhem tudo, programa interativo, maravilhoso. Vocês já são inscritos no canal? Se não é inscrito ainda, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem e contribuam com esse canal que tem como propósito, como objetivo, promover saúde e bem-estar. Como está a saúde de vocês? Como é que vocês estão cuidando da saúde de vocês? Então, vamos hoje dar início a esse programa com estudantes de medicina. Então, quero aqui dar as boas-vindas, Letícia Vaz, quero que Letícia se apresente, fale seu nome, qual a faculdade que você participa, qual o período de medicina que você está. Letícia, certo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Letícia Vaz, eu sou da FPS e estou indo para o quarto período, terminando o ciclo básico que chama, E aí vou agora começar em agosto o quarto período para terminar esse ciclo básico finalmente. E é isso. Maravilha. E estamos aqui com Juliane Dutra, que é estudante de medicina também, está na universidade. Vou pedir para ela se apresentar também. Julie? Oi, boa tarde, meu nome é Juliane Dutra, eu estudo na Universidade Maurício Nassau, ou Uninassau, e agora eu estou indo para o 6º período. Então, eu já iniciei o ciclo clínico e agora eu já estou no 2º período do ciclo clínico. E é isso, eu estou conhecendo essa nova fase da medicina. Então vamos lá. Eu sou médica, mas eu já tenho 30 anos de formação em medicina. Então, em 30 anos, muita coisa mudou. Eu lembro que quando eu decidi fazer medicina, foi por uma decisão, Meu pai tinha tido um problema cardíaco, E aí, quando ele teve esse problema cardíaco, na hora eu decidi que eu queria fazer medicina. Foi um impacto tão forte. Sim. E aí eu disse, vou fazer medicina, mas já existia anteriormente esse desejo de fazer medicina. Só que assim, eu estava na dúvida, Mas quando aconteceu esse incidente com meu pai, durante o ano do 3º ano científico, que chamava, que agora é tudo diferente, só. Então, eu fiz a primeira tentativa de medicina, não passei no primeiro vestibular, foi um ano bem desafiador, teve esse impacto eu pensei que eu podia, na possibilidade de perder meu pai, que ele fez uma cirurgia cardíaca grande no Hospital Português na época. Depois a gente perdeu um tio, um acidente de trânsito também, com 45 anos, então foi um ano bem desafiador. E eu não consegui passar no curso na primeira vez no vestibular. Mas fiz a segunda tentativa, passei, e fiz medicina aqui, na Universidade de Pernambuco. Meu pai também foi daqui, ele se formou aqui no ano de 65. Então, a gente tem que agora rever, todo esse conceito, A gente, em 30 anos, eu estou com 30 anos de formada, houve tantas mudanças, Desde a forma de estudar, biblioteca, livros, hoje nós estamos aí num mundo digital. Então, eu queria perguntar a você, Letícia, o que te motivou a fazer medicina? Assim, eu tinha algum tipo de influência, querendo ou não. Minha mãe médica, meu pai médico também. Mas eu não acho que foi só isso, obviamente. Mas eu lembro que eu via foto, quando eu era pequena, de fotocirurgia, que fazia... E não sentia nada, assim, eu olhava aquelas fotos ali como se nada. Mas, com certeza, nunca pensei muito em outra coisa, já pensei em arquitetura. Mas, assim, acho que medicina sempre pensei em cuidar das pessoas, sabe? Até questão de estética também, mas saúde, penso muito nisso. Então, eu acho que não tem muita dúvida, sabe? Foi algo que eu queria e fui seguinte. Realmente foi um pouco difícil passar, mas deu tudo certo. E como foi, assim, o desafio do vestibular, Eu fiz 2 vezes, Também fiz 2 vezes. E você passou por algum desafio durante pandemia? Você teve alguma influência aí na... Eu e Júlia, a gente estudava junto, então no 3º ano foi bem desafiador, porque foi literalmente no ano da pandemia, 2020. Então, começou ali, em março, aí a gente só teve 2 meses de aula, praticamente. Depois do nada, aula online, que 3º ano já é difícil. Imagina fazendo aula online que ninguém presta atenção direito, você fica em casa, não tem aquela mudança de ambiente. Então, você fica lá perto da cama, enfim, é muito difícil você ter aquela vontade, de estudar. Então, foi bem complicado mesmo. A saúde mental também ficou bem complicada na época, eu lembro. Mas por isso que esse meu ano foi meio perdido, entre aspas, sabe? Mas aí, depois eu fiz vestibular de novo e deu certo. Então, quando eu passei, você nem lembra direito, o que passou. Mas, realmente, foi
bem complicado. A pandemia foi desafiador, né, para todos, né? Mas vocês, né, que num período, um ano que já é desafiador, né? Sim. Um ano Terceiro pré-vestibular já gera uma expectativa muito grande, já é exaustivo, a pressão muito grande. Pois e aí é. vocês passaram esse período em plena pandemia, né? Teve que implantar, né, aula online de repente, né? Sim. Então isso foi Foi realmente, muito né? desafiador. E eu lembro que Pois é. assim, a gente não ter a convivência de estar ali revendo os Sim. colegas, dividindo, né, um pouco, né, ficar sem o convívio social, sem Exato. aquele movimento da escola, né, que é tão importante. Então, realmente, vocês são mais vencedoras ainda, né, Pois porque é. enfrentaram Pois é. esse ano, que é marcante na vida da gente, Sim. né. Que era pra ser especial, não foi, né? Tão especial. Eu e Júlia, a gente não teve formatura exatamente, então também Pois foi... é, tudo foi uma novidade, né? Foi. E tudo distante um do outro. Exato. Eu acho que foi uma fase muito complicada para todos os estudantes, de modo geral, Exatamente. do colégio, da faculdade. A pandemia foi algo um pouco assustador nessa fase de vestibulando. Acho que mais só não- impactante, mais desafiador do que já é Com normal, né? certeza. Sim, Júlia, eu queria saber de você. O que te motivou, assim? No caso, ela tem pai médico, mãe médica e outros familiares também médicos. E na tua família teve alguma influência? O que é que te levou a fazer medicina? Bom, minha história é um pouco diferente da de Letícia, porque no meu caso, eu não tenho nenhum familiar médico. Na época que eu estava na fase vestibular, eu tinha uma prima que estava cursando medicina, por sinal, na mesma universidade que eu. E aí, assim, não posso dizer que teve muita influência da parte dela, porque éramos um pouco primas distantes. Mas acho que, por um lado, influencia um pouco da faculdade que eu entrei. Mas, assim, o que me motivou mesmo a fazer medicina é um pouco parecido com a sua história, porque, no meu caso, foi uma fase muito difícil para minha família, que meu tio descobriu um câncer e meu pai também chegou a ter um câncer, então acho que isso foi uma coisa, assim, aquela coisa de adolescente, eu queria ajudar mais, sabe? Além do apoio em si, eu queria ajudar mais de forma, assim, na saúde mesmo, sabe? O que é que eu posso fazer a mais em relação a isso? E aí foi quando surgiu a ideia, e se eu fizesse medicina? E aí foi nessa fase que eu até mudei de colégio, né? Eu e Letícia, a gente começou a estudar juntas, a gente foi para um colégio mais ligado a essa questão de vestibular. E aí foi quando eu comecei a realmente me dedicar e ter mais certeza do que eu queria. E, assim, em relação aos desafios, como eu e Letícia estamos juntos, a pandemia com certeza foi um dos maiores desafios. E isso coincidiu muito com essa fase de vida que eu estava vivendo, né? Da doença na família. E aí foi algo que influenciou muito. E cada vez mais eu tenho certeza de que era aquilo que eu queria. Então, a medicina foi cada vez sendo mais implementada na minha vida. Maravilha. E teve alguma dificuldade também em questão de opção, de vestibular, de ter que refazer, né? Pois é, como foi dito, a gente entrou no terceiro ano, em 2020, e a gente cursou 1 mês e meio, 2 meses. Foi. E aí, quando a gente entrou na pandemia, foi um susto, né? Porque era aquela incerteza. A gente tentou estudar, mas, como foi dito, aquela coisa muito difícil. Como é que a gente vai manter um estudo no dia a dia se a gente não sabe de nada, não sabe quando ia voltar, fazer prova online, era tudo muito complicado. E passar o dia inteiro olhando pra Uma tela do de computador. Pois é. E aí é exatamente aquela coisa da saúde mental, completamente comprometida. Não sei como era com as outras pessoas, mas pelo menos na minha casa foi muito complicado por conta da questão muito da doença em si, do medo da doença. Né? Na minha casa tinha muito essa questão das pessoas de grupos de risco. Sim. E aí o medo era muito grande. Isso, para mim, foi um agravante muito grande para eu conseguir estudar para o vestibular. Então, eu realmente não consegui passar, né, na época do terceiro ano. E aí fiz mais um ano de cursinho, por sinal, nós fizemos juntas esse ano de cursinho. E assim, eu posso dizer que foi algo, apesar de ser um desafio, foi algo muito engrandecedor para o conhecimento mesmo, sabe? A fase de cursinho é muito difícil, mas acho que foi muito concretizante, assim, para o que eu queria, sabe? Cada vez mais a sede de querer aquilo. A persistência, exatamente. pois é. Sim, não abrir mão, né? Não abrir mão daquilo. Apesar dos desafios, né? Então, isso significa que quando a gente tem, né, realmente um objetivo e um propósito, a gente enfrenta, né? Com certeza. Os Com desafios, certeza. né? Uhum. E a gente vai sendo essa perseverança. A gente tem que, né? A gente tá nesse momento com a medicina também, que é uma coisa nova, né? Na minha época, né, de 30 anos atrás, a gente só existiam 2 universidades, né? Sim. E as 2 eram públicas, né, praticamente. Então, a Universidade de Pernambuco e a Universidade Federal. Então, a concorrência em medicina já era intensa, Sim. já era forte, né? Uhum. Mas hoje continua também, não é? Muito forte, apesar de Ter ter mais opções, verdade. né? Hoje a Uhum. gente está democratizando, digamos assim, descentralizando, né? A gente tem hoje cursos de medicina
no grande centro, né, em Recife. Eu tive que vir do interior justamente para estudar aqui, né, mas agora tem faculdades no interior. Como é que vocês veem assim, essa facilidade? O que é que vocês acham que é positivo, o lado negativo de ter muitas faculdades? Na visão, Letícia, fale primeiro, por favor. Assim, eu acredito que tem mais opções realmente, mas como você falou, a concorrência não diminuiu tanto, porque tem muito mais pessoas querendo também. Então, querendo ou não, meio que balanceou, né? Não tá difícil, mas eu acredito que essa questão de ter muitas faculdades, querendo ou não é nem culpa da universidade. Em relação a ser uma faculdade boa ou ruim, a questão é a quantidade de vagas que estão sendo oferecidas. Então, pelo menos no meu ano, foram tantas. No outro, aumentou 30 pessoas. Então, assim, é muita gente. Eu fui para uma formatura essa semana de medicina e não acabava de gente, assim, descendo. Então, imagina quantos estudantes não estão sendo informados, né, a cada ano, a cada 6 meses. E, assim, não sei como é que vai estar essa educação, sabe? Que tipo de pessoa está entrando, com que nota. Então, assim, quanto mais gente, menor nota, sabe? Então, assim, fica meio difícil da gente saber qual vai ser o nível desses profissionais no futuro, né? Acho que vai ser bem diferente dos anos passados. Como você sente, assim, mais opções, né? Mas aí quando a gente tem mais opções, né? Mais a quantidade muito grande, aí a gente fica preocupado com a qualidade, né? Desses profissionais, né? Porque todos os cursos, não só o de medicina, eles precisam ter uma qualidade. Sim. Né? Mas todas as funções, todas as profissões têm um envolvimento com a vida, né? Um piloto de avião, ele está responsável por quantas vidas naquele momento, né? Sim. Um motorista de ônibus. Então, todo mundo tem, de alguma forma, quem produz um alimento, né? Você está envolvido com a vida das pessoas, né? Com a sua e com a de alguém, né? Mas a medicina, ela tem um estresse a mais, porque a gente está lidando diretamente com a vida, né? Sim, então, exige muito mais, eu acho, né? De formação, digamos assim. Como é que você vê essa democratização, digamos assim, mais opções, né? Você sente já, o que é que você sente, Júlia, em relação a isso? Bom, eu acho que, assim, existe 2 vias. Por um lado, existe a via de que realmente eu acho que foi importante abrir novas universidades para possibilitar que mais pessoas tivessem a oportunidade de fazer medicina, mas, ao mesmo tempo, como foi dito, é preocupante por conta da qualidade dos profissionais que estão sendo formados. Por isso que é muito importante o conhecimento que nós, como estudantes, buscamos dentro da universidade. Porque, assim, é como é dito, né? Não é só a universidade que vai formar o aluno, é o aluno por si próprio. Nós temos que correr atrás. Então, assim, eu acho que muito se diz, não necessariamente aquela universidade está botando muita gente para dentro, não é só isso. É o que aquela universidade está fornecendo para aqueles alunos e o que aqueles alunos estão buscando. Porque eu acho que o mais importante é quem são os profissionais que estão sendo formados. São pessoas que estão, hoje em dia, são muitos, mas são profissionais bons, eles estão buscando realmente cuidar cada vez mais das pessoas, sabe? Eu acho que a pergunta é o que está sendo fornecido para eles. Porque se forem muitas universidades se abrindo, mas estão sendo formados profissionais bons, porque a gente sabe que cada vez mais se necessita de mais profissionais de saúde, né? Existe uma escassez, principalmente quando se distancia da cidade grande, existe uma escassez de profissionais. Então, é importante ter mais profissionais, mas é importante também saber se o ensino, ou seja, está tendo algum órgão que está ali certificando de que aquele ensino é bom, é de qualidade para os futuros profissionais de saúde e para a população em geral, né? Vai ter que ter uma forma, né, de certificar de como está esse profissional, se ele está, né, preparado para executar, né, exercer a função da medicina. Por exemplo, no curso de Direito, né, tem a OAB, então, assim, querendo ou não, é uma forma de você triar, digamos assim, né? Ver quem está, né, realmente se dedicando, quem está pronto, né? Mas medicina seria... Não é só questão teórica, né? Tem a parte prática, que é também importante. Então, assim, não sei como é que seria nesse estilo, sabe? Eu acho que medicina é mais adaptar, complexo. Né? Não é exatamente. só uma coisa tão teórica, né? Exato. Uma habilidade, né? Porque, por exemplo, medicina é basicamente prova teórica, né? Então, assim, você pode saber muito na teoria, mas na prática... Mas, querendo ou não, a residência, né? É um meio... De ter essa divisão, né, dos profissionais que estão mais qualificados. E, eu queria, assim, você, Letícia, faz parte estuda na faculdade, né,
do FPS, né? Da faculdade do IMIP. Sim. E ela tem uma metodologia diferente, né? Bem diferente da Uninassal, diferente da própria UPE, da própria Sim. Universidade Católica, enfim, né? Então, você teve alguma dúvida de entrar nesse formato diferente do tradicional, digamos assim, dessa metodologia do IMIP? Qual é a sua visão hoje dessa metodologia da faculdade que é diferente das outras? Eu lembro que, assim, desde que eu decidi, né, que eu queria medicina, eu lembro que a FPS era a minha opção, assim, que eu realmente queria, mesmo tendo essas dúvidas de como é que seria esse método, mas, assim, todas as pessoas que eu falava, né, que eu conhecia já, amigos meus que estudavam lá, falavam que, assim, no começo é meio estranho, meio diferente mesmo, porque é um método muito ativo, não tem aquele professor ensinando tudo e dando tudo de bandeja, digamos assim. Você tem que ir lá pesquisar, você tem que ir lá saber o que você está em dúvida e chegar no professor já na aula meio que sabendo, sabe? O professor meio que só fecha aquele conhecimento que você já criou anteriormente em casa. Então, dizem que, assim, é bem diferente, né? Mas todo mundo falava que no final você começava a adorar aquele método, você meio que se acostumava. E eu lembro que nos primeiros 6 meses realmente deu aquela estranhada, né? Mas eu lembro que eu gostei muito, porque eu não perdia tanto tempo assistindo aula. E agora, se eu ver uma aula de 50 minutos, pra mim já é muito. Porque eu me acostumei mesmo a não ter aquela aula cansativa, né? Acho que as aulas que você mais tem tempo, assim, é anatomia. Só que, né, sempre no cadáver, ou numa mesa, que agora a FPS tem uma mesa digital. E aí é bem dinâmico, sabe? As aulas são, tipo, super dinâmicas. Então, eu tô adorando, sabe? Eu acho que é bem efetivo no sentido de você correr atrás do conhecimento, depende sabe? mais de você, né? É. Você tem que buscar e foi o que mais, aquilo né? o Júri falou, né? Que o que é que o estudante quer? Se ele não for atrás, ele não vai conseguir aprender, entendeu? Ele tem que ir Então, atrás. Lá exige muito mais, né? De você, Digamos assim, não você tem tem que ir aquele atrás. protocolo daquela aula, Isso. daquela prova. Não, você tem que... Tem que né? estudar por si só, basicamente. Inverte um pouco o papel, Isso, né? exato. Sim, e vocês estão num momento, né, que a gente está no mundo, né, de revoluções, né, digitais, a gente está no mundo digital, né? Então, hoje, o currículo, né? Hoje as pessoas querem saber, né, de um bom profissional, né, quantos seguidores ele tem, né? Então, eu estou nessa transição, né? Sim. Que eu não vivi isso, né? A gente, médico, ele tinha que ter aquela formação na faculdade, depois a gente faz uma especialização, uma residência, depois a gente faz mestrado, a gente faz doutorado. Sim. Isso era, né, o que contava, né? Sim. As suas formações, as suas especializações, né? Mas hoje está meio diferente, né? Hoje as pessoas vão procurar um médico, né? E elas vão procurar pelos seguidores, né? Sim. Como vocês sentem isso, né? Que vocês vão pegar essa época. essa fase, né? Como é que vocês já estão analisando isso? Como é que vocês viam antes de vocês serem estudantes? Como é que vocês viam os médicos? E como vocês viram hoje? Hoje, qual o critério que vocês usariam para procurar um médico? Por exemplo, Juliane. Bom, eu confesso que, como a gente já nasceu meio que incluso nessa nova era digital, talvez não seja uma grande novidade, mas realmente eu acho que uma coisa que eu prezo muito, assim, é o filtro. Então, eu vou atrás do médico no Instagram, mas eu acho que o mais importante é realmente ver os comentários. Eu acho que é uma coisa que a gente busca muito. Será que aquele profissional é bom mesmo? Não só os seguidores, mas o que as pessoas falam daquele profissional. Porque, às vezes, na minha cabeça, assim, hoje em dia, não é só ter um grande número de seguidores, até porque existe aquele negócio de compra de seguidores. Mas, assim, é muito de... Será que as pessoas que já foram para aquele médico realmente acham ele um profissional confiável, acham que é um profissional bom? E aí, hoje em dia, eu vou muito atrás disso. Mas, assim, é um pouco assustador, por um lado, porque a gente, além de todo o buscar a especialidade, a gente também tem que buscar... Se preocupar com outra coisa. Se preocupar com essa novidade de ter que ir para as redes sociais, aparecer, porque não é só ter lá um perfil, é você mostrar, porque as pessoas também gostam de ver o dia a dia do médico. E aí eu acho que é até um pouco perder a vergonha, eu diria. Exato. Porque eu, por exemplo, sou meio tímida para essa questão de redes sociais, então acho que vai ser um paradigma a ser quebrado. Exatamente. Né, quando eu me formar, na verdade, antes de me formar mesmo. Mas é mais um desafio. Mais né? um desafio, além do conjunto, né, que fazer medicina, né, é um curso que absorve muito, né? Todos os cursos você tem que se dedicar, tem que estudar muito, né? Mas a medicina realmente ele exige muito, né? Sim. Eu tive, né, no início, e quando a gente começa a medicina, né, a gente começa pela anatomia, né? E aí é muito chocante, porque a gente começa a medicina com anatomia, e a anatomia através de cadáver. Então você começa
Já né? de De uma cara... forma tão, assim, impactante, né? Você tem que estar ali. Então, no começo, eu senti aquela coisa, aquele mal-estar, aquele cheiro de formol, de estar pegando ali naqueles cadáveres, dava uma angústia. Ao mesmo tempo, né? Era interessante, Depois, mas... a gente tem que estudar. Aí você esquece que aquele é um cadáver e vamos lá. E você tem que estudar e tem que tirar nota boa e tem que passar, né? E aí você esquece esse desafio, né? Eu vivi esse momento de desafio de ter... A gente não tinha essa tecnologia hoje como vocês têm, né? Do mundo digital, né? Então, vocês têm a mesa, tem o óculos, né? Pode manipular, né? Não tem só o cadáver, né? Vocês têm outras opções. Na época, né? Há 30 anos atrás, eu não tive essa opção. Era o cadáver, e né? Pronto. E não tinha outra forma da gente estudar. Mas é muito... A gente começa o curso já com o lado contrário da vida, né? A gente já começa pegando o cadáver. Sim. É tão impactante isso, né? Mas aí a gente esquece, né? Mas eu tive uma sobrecarga, né? Assim, eu fiquei estafada, eu adoeci, né? Eu tive realmente assim, uma crise de ansiedade. Nesse período do início da faculdade, né, e uma pressão muito grande, tinha um professor extremamente exigente na cadeira de anatomia. Então, assim, eu precisei de cuidados médicos durante o início da faculdade de medicina. Né? E eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês gerenciam aí esses desafios, essa rotina, essa ansiedade, essa cobrança, como é que vocês aí, assim, Letícia? Eu ainda estou aprendendo a gerenciar, porque... Tô indo pro meu 4º período, né? E realmente o primeiro foi tranquilo, agora o 2º e o 3º foi mais complicado. Eu não sei se é questão das matérias, que eram mais difíceis, mas eu lembro que foi um período bem complicado. Eu lembro que eu tive um pouco de estresse e o corpo diz, né? Então, assim, eu sempre tava cansada, eu sempre tava exausta mesmo, assim, não tinha um tempo para descansar. Então, isso eu acho que foi uma das coisas que eu mais pequei. Que eu sempre, antes, na época do cursinho, o colégio, domingo pra mim era o dia que eu descansava. Então, realmente não fazia nada, dormia até tarde, ficava tranquila. Só que aí, como a FPS é uma faculdade que a gente tem que estudar antes, por exemplo, antes da aula, digamos assim, então eu ainda fico um pouco perdida. Eu tenho que estudar a aula da semana que foi dada e ainda mais estudar a da próxima semana. Então, querendo ou não, eu ficava meio perdida nessa questão de organização de tempo. Então, mas eu acho que gerenciar o tempo e também não tirar aquele tempo que você tira normalmente, né, de descanso, porque senão é meio que uma bola de neve, você vai se descansando e não tem aquele reset, né? Então, eu acho que eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, com essa ansiedade também, porque querendo ou não, é um ambiente um pouco competitivo, mas você não pode entrar nessa onda, porque as pessoas ficam dizendo, eu estou fazendo monitoria, pesquisa e estou tirando essa nota. Eu, quando saio de uma prova, não fico olhando a nota dos outros, nem fico comparando, senão, sabe, não vai adiantar de nada da minha vida. Então, é um estresse a mais que eu não preciso, sabe? Então, assim, eu acho que é amadurecimento mesmo, de saber lidar com o tempo de descanso, o tempo de atividade física, enfim, é realmente tem que ser bem regradinho para enfrentar, né? E, Julie, como é que você faz aí para administrar o tempo, a vida, a família, amigos, né? Lazer, descanso? Bom, é complicado, como a Letícia falou, porque, assim, às vezes a gente não consegue separar tudo isso. A gente coloca tudo junto e eu acho que pela competitividade em si da Faculdade de Medicina, que realmente existe, mesmo que seja meio que escondido ali, mas essa cobrança de, não, porque a residência, você tem que ter tantas monitorias, tantos projetos, isso acaba pressionando cada vez mais a gente e cansando mesmo. E assim, em relação à minha situação, nos primeiros períodos foi um pouco complicado separar isso, porque eu senti uma pressão muito grande sobre o que eu preciso fazer, e aí eu acabava entrando em 1000 coisas, e aí eu não conseguia às vezes lidar, porque eu sempre me envolvia em várias coisas extracurriculares, e quando era na hora de estudar, enfim, virava uma bola de neve. E aí, eu aprendi a lidar período por período, sabe? Foi um passo de cada vez. Eu fiz, calma, nesse período eu vou fazer isso e aquilo, tem tempo, sabe? E, assim, eu acho que o principal foi dizer pra mim mesma que eu tenho que descansar, eu tenho que ter meu momento de descanso. Porque eu tive períodos mais pesados, não só pela faculdade, mas por questões de vida mesmo. E, assim, eu percebi que o mais importante era o meu descanso. Então, era realmente prezar pelo descanso, porque eu sei que o estudante de medicina, ele vai ter dias que ele vai dormir tarde, virar noites estudando, vão existir esses momentos, mas também esquecem de falar que você tem que descansar. Porque se você não descansar, você não vai render no outro dia. Você não vai conseguir estudar, você não vai estar ali presente na aula, realmente, mentalmente. Então, eu acho que o mais importante é que, além
do estudo, do correr atrás do seu currículo, do futuro, também tem que ter o descanso. E aí foi o que eu comecei a... Eu confesso que foi agora no ciclo clínico que eu comecei a introduzir isso na minha vida. No período passado, eu coloquei como meta de, não, eu vou fazer minhas obrigações durante a semana, no final de semana, mas eu também vou ter o meu momento de lazer e também vou descansar. Óbvio que em época de prova, É mais a complicado. gente acaba passando um pouquinho por cima disso. Não tem uma regra tão fixa, Nunca consegue ser tão fixa. E você falando de cobrança, eu lembro que na época da faculdade tinha um professor que dizia, mas a vida de vocês é muito tranquila, vocês só estudam. Eu digo, meu Deus, só estudam? Para mim já era tão Demais. estressante, já era tão sobrecarregado, a gente fica tão estressado, né, com tantas exigências e tantos estudos e tantas provas e etc. Mas, realmente, quando a gente, né, vocês vão chegar lá, né, depois que a gente termina a faculdade, aí a gente acha, né, que está mais livre, né, e aí não, aí você vai ter que enfrentar, né, um outro concurso para fazer residência médica, para se especializar, aí você aí vai assumir realmente, você vai assumir a responsabilidade, né, ter um CRM, né, então já é um outro momento, Sim, né, mas a gente eu aconselho vocês a fazerem os passo a passos, né? Dá o seu melhor, claro, né? Tem que dar o melhor de vocês e tem que estudar, né? Mas a gente não precisa ser o melhor da sala para ser o melhor médico. É um equilíbrio, né? Eu aprendi isso com um grande professor que eu tinha na faculdade. Ele dizia, né? O aluno que não estuda, claro que ele não vai ser um bom médico, né? Mas o melhor também não quer dizer que ele vá ser, né? É bom você ter esse jogo do equilíbrio, né? Sim. Você estudar, sim, né? Mas não querer ser, né? Só quem é o bom médico é quem tira as melhores notas. Não é assim exatamente que funciona na prática, né? No que vai Entender acontecer. que cada matéria você tem uma facilidade, né? E aí vai ter que realmente, assim, respeitar, vocês têm que respeitar o corpo, né? Dar limite, né? As coisas, né? Fazer o gerenciamento do estresse, né? Se alimentar bem, procurar dormir bem, porque senão vocês vão, né, adoecer. Exatamente, aí não vai fazer muito sentido. Então, vocês têm que ser, não é, os o exemplo de saúde, já de agora. Exato. Pois é. Eu acredito que essa cobrança toda venha muito dessa questão mesmo da maior quantidade de médicos se formando e a gente cada vez mais se cobra. Não é nem sobre só ser o melhor da turma, mas é o que tem mais coisas. O que eu via muito era, quando eu estava no primeiro período, eram pessoas, sei lá, que estavam 3 períodos na minha frente e já tinham feito várias coisas na faculdade. Eu ficava, meu Deus, eu quero ser que nem essa pessoa, sabe? Mas, exatamente, não é sobre isso. Eu acho que cada um tem um tempo, sabe? E no final da faculdade, eu acredito que eu posso ter a mesma quantidade de coisas para residência, vamos supor. Sim. E só que no meu tempo, não necessariamente no quarto período Exato, eu vou ter alcançado já tudo. Sabe? E aí foi meio difícil implementar isso na minha cabeça, porque a gente fica com aquele medo de, não vai dar tempo. E a fulaninho chegou e falou que tirou, sei lá, 10 naquela prova. E você não tirou uma nota tão alta. E aí vem aquela cobrança interna. Eu acho que não é nem as pessoas de cobrando, é você se cobrando, né? Exatamente. Sabe? É muito uma cobrança por si própria. Exato. E eu lembro que na época da faculdade, né, tinha muito isso também das especialidades, né? E a especialidade, né, neurologia, neuro, né, são, né, assim, as especialidades, né, mais impactantes, a cardiologia, né? E aí eu fui, né, durante o curso, eu fui gostando de várias matérias. Então, eu adorei gastroenterologia, eu adorei cardiologia, né, aquela história de impacto que meu pai, de fazer cardiologia, aquilo ali, durante o curso, eu esqueci, né? Sim. Eu fui vivendo as matérias de cada vez, e eu gostava muito das matérias, né? E no oitavo período, né? Faltando 2 anos, aí existiu uma matéria que realmente, assim, eu fiquei muito mais encantada, né? Que foi a ortopedia, né? E aí eu decidi, né? Faltando 2 anos, que eu digo, não, é isso que eu quero fazer ortopedia, né? Sim. E aí tinha um preconceito que ortopedista não era a especialidade, nem era feminina, nem era a das mais inteligentes. Né? E aí realmente existia essa cobrança, que eu, né, não queria ser uma inferior, digamos assim. Sim. Né? Mas aí realmente eu consegui. E essa coisa de não precisa. Tinha uns colegas meus que começaram a dar plantão no primeiro período de medicina. Né? Eu não.
Comecei a dar plantão, acho que lá para o 7º período, que na época tinha um concurso, né? Você fazia um concurso na restauração, na Hospital da Restauração. Então, a gente era acadêmico concursado. Foi aí que eu comecei. Dar plantão no 6º período, na maternidade, no CISAM, etc. E eu aconselho vocês também a não entrarem nessa loucura. Já né? pensei nisso, Dar plantão, né? No início. Não, deixa a coisa ir amadurecendo, vocês vão estudando, vão montando. Cada um tem um perfil, cada um tem uma tendência, né? Todo mundo tem que estudar, sim, mas tem que respeitar, né, os seus objetivos, seu tempo, né, seu jeito de ser. Né? Eu tinha muita energia, assim, sempre fui muito ativa, de muita energia. E eu dava plantão e eu achava aquilo o máximo. Eu me arrumava para dar plantão, né? Aí tinha os plantões, tinha uma divisão de horário, né? Assim, até meia-noite todo mundo estava junto, aí de meia-noite a 1 hora, de 2 horas. Eu nunca respeitei essa regra, né? Eu dava plantão a noite inteira, era muito intenso, eu vibrava muito com tudo isso. E eu saía de um plantão, tomava banho, ia para outro plantão. Já tinha um amigo meu que quando ele dava um plantão, ele tinha que passar uns 2 ou 3 dias para se refazer, para dar outro plantão. Então, assim, realmente, cada um tem o seu ritmo, vocês têm que respeitar isso. Com certeza. Porque o corpo, ele tem um limite, né? E a gente tem que fazer essa abordagem, né? E vocês têm que investir muito no gerenciamento das emoções, no gerenciamento do estresse. Vocês têm que cuidar, né? Na saúde, né? Que a saúde é o maior patrimônio que a gente tem. Exato. Né? A pandemia deixou esse recado muito forte, né? Eu fiz uma medicina que é uma medicina muito de tratar doenças, né? A gente eu não aprendi a promover saúde, né? Sim. Eu estou promovendo saúde hoje, né? Nos últimos anos, eu tive que mudar. Então, hoje eu não quero tratar doenças. Eu desenvolvi uma metodologia onde a gente tem como 5 direcionamentos. Então, um é a nutrição, né? A gente não sabe nada de medicina, né? Praticamente, a gente não tem aula. Como é que a gente fala em saúde sem falar em nutrição? Então, eu fui há pouco tempo para um congresso de nutrição. Tinham milhares, acho que 6, 7 mil nutricionistas e não tinha, acho que 10 médicos. Então, assim, vocês precisam entrar nessa linha mais integrativa, mais personalizada, né? Sim. Hoje a gente tem aí inteligência artificial, né? Mapeamento genético, que foi desvendado em 2003, né? Eu, quando fiz a faculdade, isso não existia. Mas hoje a gente tem mapeamento genético, a gente sabe quais são as tendências, né? Outro desafio, a longevidade, né? Antes uma pessoa vivia 60 anos, agora não. Já era muito. Né? Então, a longevidade a humanidade conquistou, mas a longevidade, de que forma? Né? A gente precisa estar com 80 anos, né? Bem, né? Não com Alzheimer, com artrose, né? Com sequela de AVC, com limitações, né? Então, esse futuro da medicina está na mão de vocês, né? A medicina do amanhã está com vocês. Sim. Então, como é que vocês veem aí essa coisa da medicina mais tradicional, né? De curar doenças e a medicina, né? De promover saúde, né? Como vocês já observam isso? Eu acho que, assim, é muito importante a gente ver o paciente como um todo, né? Porque, querendo ou não, pode ser que aquele problema que ele chegue para você não seja algo específico. Pode ser que outras questões do corpo dele estejam avisando naquele órgão ou naquela situação, só que não necessariamente seja naquele órgão. Então, assim, não tem como... Obviamente, a gente alguma vez vai precisar de um especialista, alguma cirurgia, algum procedimento mais cirúrgico, né? Mas, querendo ou não, é muito importante a gente tratar o paciente como um todo, porque, querendo ou não, é tudo junto, né? É tudo uma coisa só, digamos assim. Então, eu acredito muito que, obviamente, agora não tem tantos médicos nessa pegada, né? Mas eu acredito que vai crescer essa tendência, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que olhar para o todo para poder cuidar daquilo que o paciente se queixou, digamos assim. Porque eu acho que está tudo conectado, sabe? Eu acho muito importante. E, Julie, o que é que você acha aí dessa tecnologia hoje, né? Adaptar a inteligência artificial, tudo isso que hoje a gente tem, né? Na minha época não tinha ressonância, né? E hoje ressonância virou uma coisa tão banal, né? Sim. E daqui a 15 anos todo mundo vai estar com seu mapeamento genético, etc, né? Bom, eu acho que cada vez mais isso que está sendo implementado muito importante para a nossa sociedade. Eu cheguei a ler, assim, recentemente,
que agora a medicina do futuro, né, é a medicina preventiva. Então, é aquela situação da gente pegar o paciente, como a Letícia falou, a gente olha ele como um todo. Então, vamos pegar esse paciente e ver como vai ser o futuro dele, a questão da nutrição, a questão do exercício físico. E é muito interessante como a tecnologia está ali dentro. Então, eu cheguei a ver que muitas startups, acho que é assim que fala, elas cada vez mais buscando a questão do monitoramento médico. Então, até mesmo os relógios que a gente utiliza hoje em dia, eles conseguem fazer um acompanhamento, os fones de ouvido. Eu cheguei até a Tem um anel também. Anel. Tem até lente de contato, que conseguem ver a glicemia do paciente pela lágrima. Assim, coisas que, para o nosso futuro, eu acho que vão ser cada vez mais enriquecedoras, né? Com certeza. Principalmente quando chegar E para na a época população. a gente se formar, vai ter mais ainda, né? Mais ainda, Pois né? é. Porque tá tudo tão acelerado. Pois é. Né? Então, o que a gente tem de tecnologia hoje, né? A cirurgia robótica vem aí muito forte, né? Com Os certeza. robôs, de uma forma geral, né? Exato. Então, existe também todo um questionamento, né? Das atividades, não só da medicina, mas das novas profissões, né? Exato. Hoje tem que ter piloto de drone, né? Que isso não Não existia. existia. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De adaptar, né? A vida, a nossa profissão, a medicina, né? Mas a medicina sempre vai ter, né? O médico. A importância. Pois é. Porque a saúde, né, e o humano, ele vai continuar sendo humano, né? Com Exato. todas as tecnologias, vai ter sempre os bastidores, vai ter Exato. sempre um humano por trás da tecnologia, né? Assim, muita gente fala que a medicina vai desaparecer por conta da inteligência artificial, por conta dos robôs, mas na minha percepção, eu acho que nenhum robô consegue substituir o médico ali na clínica, o olhar do médico para um paciente. Eu acho que a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir isso, sabe? Ele pode estar ali na questão da cirurgia para ajudar, mas como foi dito, é o médico que está ali por trás. E como você falou sobre a questão né, dos pacientes que estão vivendo cada vez mais a longevidade, é muito interessante porque há poucas semanas atrás eu estava conversando com um médico que eu acompanho e ele estava falando que as pessoas, principalmente os médicos, não estão sabendo lidar tanto com o envelhecimento da população. E assim, daqui a não muitos anos, eu acho que 30 anos, a população vai estar cada vez mais idosa e as pessoas esquecem disso. Então, meio que não tem aquela preparação, aquele planejamento para aquele paciente. Porque uma coisa que a gente aprende muito, eu vou dar agora nesse período de geriatria, mas eu já tive um pouco da introdução da saúde do idoso. E não é porque o idoso ele tem 80 e poucos anos que ele é um idoso frágil. A gente aprende muito que a idade não tem a ver com fragilidade. E isso é muito importante, porque se a gente vai ter uma população mais velha, o que é que a gente vai fazer quando aquele paciente adoecer? Exato. Sabe? Como eu falei, eu estou acompanhando o médico na parte da mastologia. E a gente lida muito com essa questão do câncer, principalmente em idosos. E a gente vê que, se a gente tem aquele paciente, que ele tem 80 e poucos anos, mas ele é saudável, todos os exames deram normal, sabe? Tem um estilo de vida bom, por que a gente não pode possibilitar uma maior longevidade para aquele paciente? Sabe? E aí foi o que o médico que eu acompanho falou. A gente, se tiver tudo bem para aquele paciente, ele até contou uma história de um paciente que ele operou com seus 80 e poucos anos, e até a última vez que soube, ela tinha 101 anos. Sabe? Então, assim, por que a gente não pode lidar com isso em outras situações? Sabe? Poupar os nossos futuros idosos, sabe? E dar uma qualidade de vida para eles. E tirar esse rótulo, né? Que uma pessoa que é idosa, que está com uma dor, que está com artrose, que está com problema, não. É da idade. Exato. Não existe. Não era para Porque ocorrer. você tem 80 anos, né? Porque você não está bem, né? Pois Envelhecer, né? Nascer, envelhecer, Sim. é o ciclo da vida, né? Sim. A gente vai envelhecer, vamos envelhecer. Mas o como a gente vai envelhecer, isso é que faz toda a diferença. A autonomia, né, é muito importante. Exatamente. Então você pode... Agora isso você tem que investir hoje, né? Exato. Para amanhã você vai fazer a colheita, né? Do que você tá implementando hoje. Nossa, Então, se a gente pensar uma coisa que acontece muito, né? Na parte de ortopedia, né? Que é a osteoporose, e aí tem as fraturas de colo de fêmur. Se a gente pensar que a gente pode evitar tudo isso com um simples exame, né? Você faz uma densitometria óssea e você vai ali acompanhando. Você sabe que aquilo vai acontecer. E Aí, você sabe que tem prevenir, como exatamente. Pois é. né? As quedas nos idosos, né? Porque justamente vai perdendo a massa muscular a partir dos 30 anos. Mas se a gente vai trabalhando naquela musculatura, isso não vai acontecer. Exatamente. Pois A é. caminhada, Então, né, já ajuda. A só atividade física, né? Simples, não precisa, né, ser uma atividade intensa. Exato. Então, tudo a gente pode fazer a prevenção. Mas Pois é. um diabetes, o que for, Com né? certeza. E outras coisas que é interessante, que as pessoas
elas tomam posse das doenças. Então, uma pessoa diz, não, eu sou diabético. Aí eu digo, não, você não é diabético. Não estou falando da autoimune, que também as células-tronco já estão chegando aí para resolver. Pra mudar. Né? Tem muita coisa para resolver. Mas a tipo 2, né? Mas a tipo 2, que está uma pandemia aí, né? Todo mundo está com sobrepeso, todo mundo com colesterol alto, todo mundo com diabetes, todo mundo hipertenso. E todo mundo, não, eu sou hipertenso. Não, você não é, você está. Sim. Porque o corpo da gente, ele é uma máquina fantástica. A gente vai envelhecer, esse modelo, vamos envelhecer. É muito bonito o conceito da medicina funcional. Medicina funcional. Existe a medicina do estilo de vida, né, nos Estados Unidos já há muito tempo. Então, a gente tem que resgatar, né, essa medicina. As especialidades são importantíssimas, né? A gente não está dizendo que a especialidade não é importante, ela é. E existem momentos que a gente precisa exatamente de um especialista, com certeza. Mas a gente vê que o paciente, ele é um complexo, né? A gente tem que ver se ele está com um problema, tem uma repercussão, está tudo interligado. Né? Tudo não tem separação, né? A medicina foi separada em especialidades, né? Mas o paciente é um só. Ele é um ser único, inclusive, né? Não é nem igual a ninguém, né? A gente tem que ter essa diferenciação. E outra coisa importante, que quando a gente fala de prevenção, né, e de estilo de vida, né, tem desafios aí. Em 2030, né, a cada 3 pessoas, 2 vão ter câncer. Então, isso é a prova de quê? Do estilo de vida. Exato. Né? A obesidade diabetes é um problema mundial, né? É um desafio da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, a gente está se alimentando mal, a gente está vivendo mal e está tendo um preço. Né? A gente está com altas tecnologias, vivendo um momento de alta tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente está muito doente. Sim, com certeza. A sociedade está doente. Né? A gente olha ao redor, quem é que não está hipertenso, tomando medicamento. É uma novidade, né? Que não está. Quem não está, ou não dorme bem. Eu ainda não cheguei no ciclo químico em si, né? Mas já tive algumas atividades assim extra fora da faculdade e praticamente todos os pacientes, principalmente mais velhos assim, diabetes, hipertensão, você nem pergunta às vezes, que já dá pra saber que tem algum problema, sabe? E eles assumem assim, fica fazendo os medicamentos, né? E todo medicamento... Só remediando. Ele tem efeitos colaterais, né? Que as pessoas tomam medicamento, principalmente no Brasil, né? Que tem muito automedicação, então farmácia a cada esquina. Então as pessoas estão sentindo uma dor e vão, né? No balcão de farmácia. Então, a gente tem que mudar esse conceito, né? De que a prevenção, a medicina do futuro é a medicina personalizada. Nos Estados Unidos já existe um centro onde você vai e faz todos os exames, né? Faz o seu mapeamento genético, a ressonância do corpo inteiro, tudo com antecedência. Sim. Um câncer leva anos para surgir. Então, o corpo vai dando sinais. É só a gente ir monitorando. Né? E através do mapeamento genético a gente vai saber quais são as suas tendências, né? E vai fazer essa promoção realmente da saúde de uma forma bem específica. E cabe a vocês, né, principalmente que estão aí que serão a geração, né, do futuro, né? E a gente precisa resgatar os valores de Hipócrates, né? 400 anos de Cristo. Ele já falava da importância do cuidar de si, do cuidar das emoções, da alimentação. Faça do seu alimento seu remédio, seu alimento seu remédio. Então, assim, isso já existia há 400 anos de Cristo. A gente precisa resgatar, né, esses valores, né, que a gente faz o juramento lá, né, de Hipócrates, e a gente vai se distanciando, né, e as especialidades, e vamos, vai estar com gastrite, vai pro gastro, aí o remédio do gastro, aí o outro tá, né, a gente aí precisa, né, o corpo, ele é tão perfeito, que a gente renova, né? O nosso corpo tem a capacidade de renovar diariamente. A gente está renovando células todos os dias, né? O tecido que demora mais a se refazer completamente é o tecido ósseo. Mas a cada 7 anos eu tenho ossos completamente novos. Então, se a gente fizer, né, o dever de casa, de estar se nutrindo, né, fazendo atividade física, dormindo bem, se a gente fizer, né, isso, a gente vai chegar nos 80, nos 90, nos 100 anos. De uma forma saudável. Pois é. Bem, com independência, né? E você tem que pensar em si, né? A liberdade, né? De não estar dependendo do outro, de não estar numa cadeira de roda, de ter que todo mundo estar, né, fazendo, ajudando. Isso também sobrecarrega a família. Outras pessoas. Também pesa muito na questão emocional, né? Do paciente e do cuidador também, que às vezes é muito esquecido. Mas eu acho que nós, como a medicina do futuro, né, quando a gente se formar,
é muito importante que a gente seja uma influência positiva para os nossos pacientes, porque até estão se falando muito, né? Até brincando, a nova geração, a geração da saúde, porque hoje em dia está cada vez mais sendo implementado. E eu acho isso muito bom, que seja cada vez mais implementado a atividade física, a alimentação saudável, porque é literalmente o que vamos ser no futuro. Exato. O Né? foco mais na saúde, não na doença já. Porque muita gente se limita à doença, né? Como você disse, não, eu sou diabético e não não faz nada para mudar essa questão. E aí entra a questão da polifarmácia. Vejo muito também médicos que já passam um remédio para um colesterol alto, mas não esquecem de falar, olha, você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer exercício físico. Porque muitos pacientes só acham que, não, vou tomar um remédio e o remédio vai fazer o efeito dele. Eu vou continuar aqui comendo meu doce, né? Pra mim, e minha glicemia aumentando, mas o remédio tá fazendo um efeito, sabe? E às vezes se esquece muito de preparar o paciente para aquilo, sabe? É muito importante a conversa, por isso que é a relação do médico e do paciente, que para mim é impossível muito importante, uma inteligência artificial substituir com aquilo. certeza. Sabe? De ter o olhar para o paciente e também entender a realidade de cada um, porque não adianta chegar para o paciente e falar, olha, você tem que comer frutas e verduras e isso e aquilo. Se a pessoa não tem condição. E a pessoa não tem condição, como é que eu vou passar? Se você trabalhar naquela comunidade, como é que eu sei que ali é caro, as pessoas não têm condições, eu tenho que ter uma adaptação. Exatamente. Né? E existe também o próprio médico, né? Os médicos acho que são os mais doentes, né? Pois é. Muito. O estresse, o sedentarismo, né? A gente vê muitos cardiologistas hipertensos, né? Com sobrepeso, que isso não deveria acontecer. Né? Um cardiologista, ele tinha que ter ali atividade física, né? Tá até porque somos né? o espelho para as pessoas. Não é uma questão. Vai dar muita credibilidade. E também acho que está tendo muito, as pessoas hoje estão investindo muito na questão assim de estética, do externo, né? Muito. Então, milhares de procedimentos, arriscando sua saúde, arriscando sua vida, né? Para fazer procedimentos, né? E o externo, e não cuida do interno, né? Quer dizer, invista, né? Faça, não estou sendo contra os procedimentos, mas faça o menos possível, né? E também valorize quem você é, né? A gente não precisa ficar igual a ninguém, né? A gente tem uma identidade, uma autenticidade que tem que ser respeitada do ponto de vista do seu metabolismo bioquímico, como é que funciona, né, seu metabolismo. O meu é o seu, cada um tem o seu, né? E da mesma forma também tem uma estética, um corpo, cada um tem o seu corpo. Eu acho que se for algo que a pessoa tem vontade, realmente, que vai fazer muita diferença na autoestima da pessoa, realmente eu acho importante. Mas se, caso for um procedimento estético para agradar os outros, aí eu acho que já não... Existe hoje muita cobrança, né? É muito uma questão da comparação. Acho que também muito influência da rede social, que dá aquela ideia do perfeito. Né? É alcançar a ilusão do perfeito. Então, muitas pessoas, não, às vezes, não é nem em busca de, não, eu quero fazer isso pelo meu bem-estar. É assim, não, eu quero fazer, sei lá, meu nariz igual o de fulaninho, porque o de fulaninho tá muito bonito. Nas redes sociais, busca aquela perfeição. E eu acho que tem muita essa influência, principalmente porque... Acho que as redes sociais estão adoecendo cada vez mais, principalmente nessa linha de estética. Essa busca eterna da perfeição cada vez mais está prejudicando. Isso gera todo um processo, né? Toda uma ansiedade e se expõe a riscos. Com certeza. E também nesse mundo da estética, aí começa já outros profissionais que às vezes não estão devidamente preparados para fazer procedimentos, né? Tivemos aí recentemente um rapaz que fez um procedimento, né? Então é tudo muito complexo. Muito. Né? As pessoas têm que realmente, se forem fazer, têm que pesquisar mais, né? Não é só chegar, né, no Instagram, né? É por isso que... Exatamente. Não é só ver os seguidores, é saber... Eu, por exemplo, obviamente eu vejo também seguidores e... Enfim, mas o antes é uma indicação de alguém, né? Alguém que foi lá, gostou, algum procedimento, alguma coisa. Pois então... as pessoas olham muito o layout. O Instagram bonito, a clínica é muito bonita, mas esquecem de olhar quem é o profissional que está atuando ali. Exato. Sabe? Buscar até mesmo, porque a gente sabe que não é porque se diz médico que tem como muitos casos a gente já viu de pessoas que se passam por médico. Exato. Então, assim, até a busca de ver se aquela pessoa tem um CRM, buscar na internet, se você botar o nome do médico, vai aparecer lá todo o currículo do médico. Exato. E os comentários das pessoas. Esse médico, e pesquisar, ele é muito bom. né, outras pessoas que já foram atendidas por aqueles médicos, né? Ter muito cuidado hoje, né, com essa... A gente tem que ter cuidado sempre, né? E confiança, o médico é uma questão de confiança. E você tem que ter suas referências, né? E buscar referências, né? Se você não tem, ou procure, né, com amigos, com familiares, né? Não é só, né, simplesmente, né, entrar
numa rede social e isso não é 100%, né? Claro Pois é. que a gente está num mundo hoje de redes sociais. A gente não vive mais sem isso, né? Não tem volta. É. Mas tudo com equilíbrio, né? Acho que tem que ter um equilíbrio. Exato. Então, jovens e futuras estudantes de medicina, eu quero agradecer aqui Letícia Vaz por estar aqui presente nesse momento do nosso podcast, que a gente tem esse propósito, né, de promover saúde, não de tratar doenças, né? E está em suas mãos você fazer essas mudanças do estilo de vida. Então, agradecer aqui a presença de Obrigada, Letícia foi Vaz, ótimo. estudante de medicina da Faculdade do IMIP. Quero agradecer aqui a Juliane também por estar aqui, disponibilizar seu tempo, compartilhar um pouco, né, da sua história. Eu também estive aqui com vocês revendo um pouco, né, da Pois minha é. trajetória, né? Fiz 30 anos, né, mas tem muito mais pela frente, né? Eu quero fazer hoje uma medicina que eu não fiz anteriormente, né? Não que o que eu fiz anteriormente não foi válido, claro que foi, né? A gente vai construindo, é uma construção. A gente sempre tem que estar estudando, né? Sempre tem que estar se aprimorando, né? E sempre estar promovendo o melhor, né? Para o bem-estar do certeza. próximo, né? E esse programa é justamente para isso, para a gente contribuir, né? Com a saúde. Usar, né, as redes sociais, usar o canal YouTube para a gente divulgar, né, e promover saúde. E hoje nós estamos agora com um novo quadro no nosso podcast. Nós vamos ter dica, né, de saúde. Então, vamos ter agora o Minuto Saúde. E o Minuto Saúde de hoje, eu quero falar sobre hidratação, né? A água é o nutriente mais importante. Como é que você está se hidratando? Você está se hidratando? Você toma água o suficiente? Não existe vida sem água. Então, a gente, às vezes, na correria, esquece de se hidratar bem. Então, a água é importantíssima. Todas as reações do nosso corpo, para a gente deixar a pele bonita, para os nossos rins funcionarem, para o nosso intestino, né? Para o nosso cérebro, para a gente evitar doenças, evitar dor de cabeça. Então, se hidratem bem. Coloquem aplicativo, compra garrafinha grande, mas hidratem. Não deixem faltar água. Como é que fica uma plantinha, né, sem água, né? Quando a gente bota água, em poucos segundos, em poucos minutos, elas já se recuperam. Então, invistam, mantenham a pele bonita, saudável, hidratada. Dependendo do seu peso corporal, da sua idade, existe uma média de 30 a 40 ml, 40 ml por quilo de peso. Mas vamos aí arredondar, não é? De 2 a 3 litros de água por dia, esse elemento tão sagrado, né? Então, não deixem de abrir mão, né, de estarem bem hidratados. E agora vamos encerrar o nosso podcast de hoje e aguardo vocês no próximo programa, nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Nos acompanhem, se inscrevam no nosso canal, acompanhem também no Instagram da Rádio Web PE e aguardo vocês no próximo programa.